Oiê, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para mais uma live. Faz um tempo que a gente não faz uma live aqui. Esse ano ficou mais difícil fazer live toda semana, mas a gente vai tentar fazer pelo menos de 15 em 15 dias uma live aqui pelo Insta para falar de assuntos relevantes, né? E a nossa pauta sempre é o Eneagrama nas nossas lives, porque é um assunto que muito interessa as pessoas e também ajuda elas a se entenderem as demais pessoas. Boa noite, Manu. Boa noite, pessoal. O pessoal vai entrando e vai participando aí da nossa live hoje, que é sobre conflitos, né? E conflitos é um dos temas, né, que todos nós vivenciamos, né? De alguma forma, a gente passa por conflitos, ou está em conflitos, ou vive com conflitos com algumas pessoas. Então, a nossa live aqui hoje é sobre conflitos e usando, obviamente, o Eneagrama, essa ferramenta tão especial que a gente tem para ajudar as pessoas a entenderem melhor, né? Como elas são, como elas lidam com algumas situações, principalmente situações de conflitos. Então, vou começar aqui falando para vocês sobre o que são conflitos, né? Porque as pessoas, elas acham que é ruim ter conflitos, que, por exemplo, tem um tipo no Eneagrama que não gosta de estar em conflito de jeito nenhum. E para quem conhece o Eneagrama, é o tipo 9, que é um tipo pacifista, mediador. Então, essa é o tipo de pessoa que não quer ter conflitos, mas cria uma falsa harmonia, uma falsa paz, porque aí também não fala o que sente, o que pensa, se está gostando ou não daquilo. Então, já que você não sabe o que essa pessoa está sentindo, você continua agindo daquela maneira e ela continua se sentindo em conflito. E então, assim, muita gente não gosta de conflitos e realmente, né, ninguém gosta de conflito, mas no sentido assim, o que é ruim, né? O que é ruim é o confronto, não o conflito. O confronto é ruim. Quando você confronta o outro e não consegue chegar a nenhum acordo. E cada um vai para o seu lado, com aquela sensação, aquele sentimento de raiva, aquela angústia, aquele sentimento mal resolvido. Boa noite, Nelita. Boa noite, Paulo. Que saudades de você. Espero que esse mês a gente consiga ir para Maringá. Enfim, eu estou aqui falando de conflitos, né? E de como, na verdade, na verdade, a gente foge deles, né? E eu estava explicando que uma coisa que é ruim é o confronto, não o conflito. O conflito, ele só está mostrando que temos opiniões diferentes, somos pessoas diferentes, eu não preciso pensar como o outro, eu posso ser eu mesmo, mas em algum momento vou ter algum conflito, eu vou querer questionar uma situação, vou querer que o outro faça de um jeito que eu acho melhor, isso vai criar um conflito. Nesses momentos, a gente precisa ser estratégico, né? Parar, pensar, respirar e buscar uma solução um pouco melhor, né? Do que simplesmente brigar. Mas o que acontece em qualquer relação, quando ela se inicia? Por exemplo, e se você iniciou uma relação com alguém, né? Vamos supor, vamos pegar um exemplo aqui, um parceiro novo, ou um novo emprego, né? Uma situação bacana, assim, acabou de entrar numa empresa nova, um emprego bacana, ok. O que existe nesse primeiro momento?
uma esperança, o início de uma nova relação. Nossa, que bacana, essa relação vai ser excelente. E as duas pessoas ou as duas partes, elas estão linkadas numa esperança, numa vontade que aquilo dê certo. Então a gente chama esse início de uma relação de esperança. Eu tenho a esperança que o sol vai brilhar todos os dias e essa nossa relação vai ser maravilhosa. Ok. E num primeiro momento existe o que a gente chama numa relação de graciosidade, ou se a gente quiser fazer uma analogia um pouco mais interessante, pode ser uma lua de mel. Então, o que é uma lua de mel? Eu estou na relação com o outro e a relação é maravilhosa. O outro faz umas coisas já que eu não gosto, mas eu acho tão bonitinho, é tão lindo aquilo que ele faz. Às vezes ele fala uma bobagem, mas tá tudo bem, que maravilhoso. Até que começa a incomodar. Então, depois do início da esperança, depois da lua de mel, vem uma coisa que a gente chama de pequenos incômodos. Esses pequenos incômodos vão criando na gente uma certa irritação. Então aquela pessoa vai lá e faz sempre a mesma coisa, eu já pedi para não fazer, ou aquele trabalho que eu achava que ia ser o melhor trabalho do mundo, eu começo a ver que não é bem assim, me vendendo uma coisa e na verdade era outra. Enfim, começam os pequenos incômodos. Nesse momento que começam esses incômodos, se eu não parar e tiver uma conversa construtiva com a pessoa, ou com a situação, ou com aquele meu gestor no trabalho, isso vai gerando em mim mais incômodo e mais incômodo até virar uma briga. Eu posso tentar evitar a briga e sair, por exemplo, evito e saio da situação, como muitas pessoas fazem para evitar o conflito. Mas elas já estão em conflito. Elas só estão buscando uma solução mais fácil, que é sair do conflito. Ou então, o conflito acontece, pode ter uma briga. E nesse momento é que é perigoso. Porque a briga pode ser briga mesmo, uma situação de disputa, luta de boxe, pode ser meio um ringue mesmo, sabe? Pode ser assim, tipo uma tempestade, o tempo fechou. Gente, não quero nem saber, eu não vou, eu tô mal, tô aqui, vou fechar a cara, o tempo fechou. Ou pode ser também que aquela relação se quebre, como uma ponte, sabe? Tinha uma conexão entre essas duas pessoas, era uma conexão bacana. Mas, de repente, por conta de algum conflito, de alguma situação mal resolvida, essa ponte quebra. E aí, quando quebra a passagem, a conexão. E é bem ruim. Eu diria que esse é um dos pontos principais numa situação de conflito, quando, de repente, a ponte quebra e a conexão se quebra. Outra possibilidade também é a gente colocar uma máscara e fingir que está tudo bem. E aí é o que mais acontece, por exemplo, numa empresa. As pessoas estão em conflito, mas elas colocam uma máscara, cada um faz o seu, finge que está tudo certo, finge que se tolera, e continua aí o conflito, velado. Ou vai-se para um acordo. Vamos conversar sobre isso? Vamos conversar sobre o que está acontecendo com a gente? Aí sim você entra numa situação de resolução do conflito. A gente vai conversar. E aí vamos ver o que incomodou você, o que me incomodou.
a gente vai conversar com o gestor. Né? O que você prometeu, que você não está cumprindo, isso gerou em mim uma expectativa que não se cumpriu, ou seja, gerou um conflito. Né? Então, assim, isso a gente chama de acordo. Assim, é o primeiro momento efetivo de resolução do conflito, quando eu vou tentar fazer um acordo, vou mostrar o meu posicionamento, você mostra o seu posicionamento e a gente tenta chegar a um acordo para que o sol volte a brilhar, né? E essa analogia que eu faço com um recomeço, né? E todo recomeço de uma relação que se quebra tem uma certa hostilidade, sabe? Assim, e a hostilidade pode ser desde se retirar ou evitar o outro, evitar conversar sobre aquele assunto. Tem sempre isso. Mas é uma possibilidade de você ver o sol brilhar de novo. Ou então você fica naquela relação confusa com aquela pessoa. Ok? Então, isso é o conflito, tá? E é isso que gera conflito. O que gera conflito são pequenos incômodos. Aí aqui agora eu vou falar sobre como cada tipo no Eneagrama lida com os conflitos. Eu vou falar de coisas que irritam cada tipo no Eneagrama, o comportamento desse tipo quando irritado, o que essa pessoa faz, como se aproximar de uma pessoa quando ela está desse estilo, quando ela está irritada, quando ela está brava, e o que essa pessoa desse tipo tem que pensar, o que ela tem que buscar para ela não viver em conflito, tá? Então, vou começar aqui, né, pelo tipo 1. Não sei se tem pessoas do tipo 1 aí presentes, mas vamos falar do tipo 1, tá? Vou seguir a sequência dos números aqui. Coisas que irritam o tipo 1. Sabe que coisas irritam o tipo 1? Ser criticado, óbvio, né? Ele odeia críticas. Então, quando você chega e critica ele, principalmente, a Sibila está aí, oi Sibila, tipo 1, né? Principalmente na frente das pessoas, né? Nesse também. Ele fica muito bravo, né? Outra coisa que irrita o tipo 1, aí vocês vão me dando feedback, ver se é isso mesmo, tá, gente? É a falta de comprometimento e responsabilidade dos outros. Aquela pessoa se comprometeu aquilo e não fez, né? Outra coisa que irrita muito o tipo 1 é sentir-se enganado, né? Como assim? Falou que ia fazer, tal, como assim? De repente ele se sente assim, né? Sem respaldo, né? Qual o comportamento dessa pessoa, desse tipo, quando irritado? Bom, ele vai ter sintomas não verbais de raiva. É diferente do tipo 8. O tipo 8 vai expressar a raiva, né? Principalmente quando ele não é muito trabalhado. Trabalhado, às vezes, é mais difícil de ler o tipo 8, mas não trabalhado, ele expressa muito a raiva. O 1 não. Ele tem sintomas não verbais de raiva, inclusive ele está segurando a raiva, né? Pode não falar nada, se retirar. Simplesmente se retirar. E pode fazer afirmações curtas e grossas, sabe? Mas muito, muito assim, como se fosse uma farpa. Não, não é isso. E quase não te dá muito tempo para você se explicar. Como se aproximar do tipo 1 quando ele está com raiva? A Sibila falou, a Sibila é tipo 1, criamos expectativas e quando não acontece, frustra. E aí vem a raiva, né? Esses tipo 8 não trabalhados nele, né? A gente vai falar deles. Então, como as pessoas desse estilo podem se controlar quando irritadas ou bravas?
como se aproximar dessa pessoa quando ela está irritada. Adote uma abordagem de resolução do problema. Não aproxime-se dela para criticá-la mais ainda, por favor. Aproxime-se dela com essa intenção de resolver o problema. Permita-lhe também um tempo para ela processar os sentimentos dela. O tipo 1 precisa processar. Ele está com raiva, muita raiva, aquilo está ruminando dentro dele, dá um tempo para ele processar isso. Dê alguma estrutura à conversa que você vai ter com ele. Se não adianta você chegar e falar, vamos conversar, dá uma estrutura, olha, a gente precisa conversar sobre aquela situação X, tá? Deixa-o falar antes, deixa o tipo 1 falar, até esgotar. Aí você vai e fala. E use uma linguagem não julgadora. Porque eu acho que você está errado nisso. Acabou. Conversa acabou, conflito, cada um para o seu lado, tempestade, ponte quebrada, pronto. Tá? Então, assim, não é assim. Aproxime-se dele sem julgamento. Agora, o que tipo 1, Sibila, as outras pessoas que estão aqui, tem que pensar quando estiver em conflito com alguém? Eu estou escutando com mente e coração abertos? Porque às vezes o tipo 1 também está julgando, tá? Isso, e Sibila colocou, a conversa, se não for para resolver o problema, não adianta, não funciona, é isso mesmo. Né? Ele não vai perder tempo falando do problema e sentindo aquela dor do problema, não, ele quer resolver. Então, Sibila, entendeu, né? Quando você tiver um conflito, se pergunte se você está escutando o outro com a mente e o coração abertos, ok? Então, vamos lá. Tipo 2, coisas que irritam tipo 2. Tem tipo 2 aí no pedaço? Eles geralmente são muito ocupados, né? Mas eu acho que a Fátima está aí. Coisas que irritam, eles estão ocupados ajudando as pessoas. Coisas que irritam o tipo 2. Ser desprezado. Gui, meu professor de Eneagrama, de Maringá, tá aí? Como assim? Não vi você, Gui. Tudo bem, Gui? O Gui é nosso professor de Eneagrama em Maringá, um querido. A Fátima tá aí também. Oi, Mara, tudo bem? Como você está? A Luciana, lógico que tem tipo 2. Coisas que irritam o tipo 2. Sabe o que é? Ser desprezado. Como que é, Gui, ser desprezado? Não se sentir apreciado. Tipo, ninguém dá bola para ele. E, principalmente, não ser ouvido. Irrita muito tipo 2. Certo ou não, gente? Aí, tipo 2. Qual o comportamento desse estilo quando irritado? Ele guarda aquela emoção para ele mesmo e às vezes por muito tempo, sabe? Muito tempo. Ele fica guardando aquilo. Gente, imagina aquilo vira um ranço dentro dele, sabe? É horrível. E guarda aquela emoção. Fica intensamente... Obrigada, Mara, você também. Fica intensamente emotivo quando fala algo. Então, assim, intensamente emotivo. Aí ele vai falar, aí ele não consegue não ser reconhecido. Isso mesmo, Lu, não ser apreciado, não ser reconhecido. É a pior coisa. Vira uma mágoa eterna. Os tipo 2 estão ajudando aqui. Fica intensamente emotivo quando fala alguma coisa, quando está irritado. Planeja com antecedência o que vai falar, incluindo como e por que se sente daquele jeito e o que acredita que o outro fez de errado. Então ele fica planejando
como é que eu vou falar isso para tal pessoa? Porque no final ainda se sente culpado pelo outro não ter reconhecido, pelo outro não ter feito. É uma confusão, né, gente? A pessoa morre para sempre. É verdade. Como se aproximar do tipo 2 quando ele estiver irritado ou bravo? Veja se faz sentido. Tipo 2. Deixe-o falar longamente. Deixa ele falar. Ah, porque isso, porque aquilo, porque você fez, porque não sei o quê, tá. Ele fala, volta no outro tópico, enfim. Deixa ele falar. Pergunte coisas esclarecedoras. Tipo, tá bom, você não se sentiu reconhecido por mim, né? O que você gostaria que eu fizesse para você? Pode perguntar, não tem problema. O que você gostaria, nessa situação, como você gostaria que eu agisse? Você pode também perguntar, mas pergunte, esclareça. Não fique criticando ele. Mantenha sua perspectiva em relação à situação, mas dê atenção e valide a perspectiva dele. Mantenha a sua. Porque afinal você não sabia. Em geral, ele não pediu para você nada e você tinha que adivinhar que ele queria aquilo. Né? Que o tipo 2 queria aquilo. Então, você mantém a sua perspectiva de tipo, eu preciso esclarecer, eu não sabia o que você queria. Mas valide também, né, o que ele está sentindo, porque de repente ele não consegue realmente pedir. Discuta sentimentos e pensamentos. Não discuta só sentimentos, discuta pensamentos também. Porque senão o tipo 2 entra numa coisa do sentimento, e aí você não consegue esclarecer. Então tem que usar também o pensamento. Tá bom, ok, nessa situação eu te magoei, ok, desculpa, mas o que você queria realmente que eu fizesse? Isso entra nisso o pensamento, entra uma ação pensada para o tipo 2 entender e para esclarecer com o outro aquilo que está acontecendo, ok? Tipo 2, o que vocês precisam pensar? O que vocês precisam observar em vocês numa situação de conflito? Eu estou expressando as minhas necessidades de forma direta? Tá? Esse é o grande problema, é o que mais traz conflitos com as pessoas. Eu estou expressando minhas necessidades de maneira direta? Não é expressando minha dor, tal, aquela coisa sem fim. É minhas necessidades. O que eu preciso? Tá? Então, vamos lá. Às vezes as pessoas não, né? A Simone está falando aqui que não tem chance de diálogo, porque ela sempre é vista como uma pessoa errada. Às vezes as pessoas estão com pouca tolerância mesmo. Mas é importante você entender qual a sua necessidade de forma mais objetiva. Eu preciso disso, eu quero isso. Tá? Parece fácil, mas antes isso seria impossível. Muito bom, Gui. Então, tipo 3, vamos ao tipo 3. Tem tipo 3 aí? Espero que tenha para eles irem dando algum tipo de feedback. Então, coisas que irritam o tipo 3. Ser colocado... Oi, Cris, tudo bem? Ser colocado em uma posição de provável fracasso. Tipo, sabe, principalmente quando ele é apontado, sabe, como alguém que fez alguma coisa que não teve uma boa performance, né? Ter uma má imagem pessoal e profissional. A imagem é muito importante para o tipo 3, como a gente sabe. Ser culpado pelo trabalho ruim dos outros. Então, assim, tem uma equipe, né?
e aí a minha equipe erra tal, e eu sou culpado. O tipo 3 tem dificuldade muitas vezes de lidar com isso. Não receber crédito pelo seu trabalho. Irrita muito o tipo 3. Crédito, e lá, meritocracia inclusive, tá bom, gente? Comportamento do tipo 3 quando irritado. Ele faz uma sequência curta de perguntas estruturadas. Mas por que isso? Como aconteceu? Mas por que nós chegamos nisso? Qual era o objetivo? Ele faz, mas assim, uma metralhadora de perguntas. Provavelmente ele não diz que está chateado, ele vai fazendo perguntas e perguntas, mostrando até uma certa indignação com a situação, mas ele não mostra que está chateado. A linguagem corporal também não dá dicas que ele não está feliz com a situação, tá? Como se aproximar dessa pessoa tipo 3 quando irritada ou brava? Seja gentil. Gentil e claro. Claro é objetivo. Garanta que não há pressão excessiva, tá? Às vezes a pressão deixa ele, né, muito... não é mal, a pressão para o tipo 3 deixa ele um pouco atordoado, inclusive, né? Ele gosta muito de fazer coisas, mas muita pressão, muito trabalho, onde ele não possa fazer também do jeito dele, deixa ele mais confuso. Não use, quando você vai falar com o tipo 3, não use um tom muito emocional. Lembre-se que o tipo 3 é objetivo, ele tem uma prática de resolução. Apesar de ser do centro emocional, ele gosta de resolver as coisas objetivamente. E use uma abordagem racional e de resolução de problemas. Ou seja, novamente, apesar de ser do centro emocional, eles são objetivos, são fazedores e querem resolver os problemas. Então, sente e resolva com ele. Tipo 3, que tiver aí nessa nossa live aqui. Você está disposto a abrir informações que podem ser negativas para a sua imagem? É uma pergunta que você tem que fazer. Você está disposto a abrir informações que podem ser negativas para a sua imagem? Tá? Então, é uma pergunta para você, tipo 3. Vamos lá, vamos para o tipo 4, né? Então, eu quero saber o que irrita um tipo 4. Tem tipo 4 aí? Eu vi a Ana Bárbara entrar, não sei se tem mais alguém, tipo 4... Coisas que irritam tipo 4, ser ignorado ou desprezado. Ah, Nelita, faz sentido, Nelita? Ana Bárbara, Manu, opa, tem bastante tipo 4, gente boa pra caramba. Coisas que irritam e ser menosprezado, ignorado, desprezado, ok, gente? Ser chamado a fazer algo contrário aos seus valores. Porque se não está dentro dos valores do tipo 4, não peça para ele fazer, porque ele não vai dar conta, isso vai irritar muito ele. Né? E um evento que explicite, que deixe claro a sua frustração. Sabe, assim, coisa que irrita ele é ele ser exposto de alguma maneira, onde fique claro a dificuldade dele de lidar com alguma coisa, ou que ele se sinta frustrado ali naquela situação. Exposto, tá? Exposto negativamente, óbvio, né? Comportamento do tipo 4, quando irritado. Ele pode falar algo de uma forma áspera, é uma defesa do 4. Ele pode tornar-se extremamente quieto e não falar nada. Ele experimenta internamente múltiplos sentimentos
né, simultaneamente, intensamente, vai dar raiva, a tristeza, o amor, o ódio, tudo, né, intenso. Ele analisa excessivamente a situação para compreendê-la, então ele fica repassando a situação na cabeça dele, que deixou irritado, e fica se sentindo profundamente, fica sentindo aquilo profundamente por um longo período de tempo. Mas, ó, e aí passa um tempo, ele está ainda naquele astral negativo. Como se aproximar do tipo 4 quando estiver irritado ou bravo? Como se aproximar dessa pessoa? Convide-o abertamente a expressar os seus sentimentos. É você convida, você não diz aí, e aí, gente, e aí, fala o que você está sentindo. Não é mandando, é convidando, é diferente, tá? Muito diferente para o 4. Ouça até que ele acabe completamente. Vai falar, deixa ele falar. Espera ele acabar. Você pode parafrasear um pouco os seus sentimentos e pensamentos e o que aquilo significa para ele. Tá, tudo bem, você se sentiu triste nessa situação, mas o que eu fiz para você que te deixou triste? Assim, qual é o significado dessa minha atitude para você? Você pode perguntar o que significa para ele, porque para você pode ser uma coisa, para ele pode ser outra. Cuidado para não culpá-lo ou acusá-lo. Cuidado. Ah, não, é porque você está sempre assim, né? Você está sempre triste, né? Você está sempre chateado. Pronto, acabou. Não tem mais conversa. Você está criticando, está culpando, está acusando ele. Acabou. Ele já está chateado. Você vai culpar ele mais ainda? Então, não é essa a melhor maneira de você lidar com o conflito com o tipo 4. Agora, tipo 4, a pergunta para vocês, tá? Quando vocês estiverem em conflito com alguém. Eu estou mostrando a minha objetividade e equilíbrio emocional nessa situação? Eu estou mostrando minha objetividade e meu equilíbrio emocional? Tá? Nelita, outra coisa que irrita a pessoa ter certeza de que sabe como estou me sentindo mais do que eu mesma. É verdade. É péssimo, né? A pessoa, não, eu sei que você está triste. Sabe nada, você não está dentro de mim para saber o que eu estou sentindo. É isso mesmo. Muito boa contribuição, Nelita. Muito obrigada. Então vamos lá, nós temos tipo 5 aqui nessa live, né? Tipo 5 também não veio na live porque, né, tá estudando, né? Não quer participar da live. Coisas que irritam o tipo 5. Quebra de segredos. Ele te contou um segredo, né? Sabe, às vezes eu vejo a criança 5 com a mãe, né? 2, que com a melhor das intenções, a mãe 2 queria ajudar, né, a criança tipo 5. Aí a criança vai lá e conta, sabe o que é? Lá na minha sala tem um menino que todo dia faz bullying comigo. Aí ele passa e derruba meu lápis no chão, coisa assim. Aí é um segredo para ele aquilo, ele contou um segredo. Aí a mãe vai lá e faz o quê? Na escola, bate na sala da professora e fala, porque o fulaninho todo dia passa por isso, o outro vai lá, derruba o lápis dele e tal. Ixi, acabou com a vida do tipo 5. Por quê? Porque não era para você falar, era um segredo dele. Como assim você o expõe? Entende? Outra coisa que irrita o tipo 5 é ser surpreendido. Não gosta de surpresa, não faz festa surpresa para o tipo 5, gente. Pelo amor de Deus, quer matar ele do coração. Desonestidade, outra coisa que deixa o tipo 5 muito bravo. Situações fora de controle também, porque ele gosta de ter tudo sob controle, esse excesso.
essas coisas muito além do que ele pode dar conta, é difícil para ele, e tarefas excessivamente demandantes. Você dá uma tarefa tipo 5, deixa ele lá fazer, não fica toda hora, agora a gente vai fazer tal coisa, vamos ali, separa isso daí, vamos ali na esquina fazer outra coisa. Acabou com a vida dele, tá? Irrita o tipo 5 demais, tá? Comportamento do tipo 5 quando irritado. Fala pouco, óbvio, já não fala muito, aí fala nada. Porque às vezes ele pode até falar muito, inclusive sobre conhecimento, quando você pede alguma explicação, ele fala muito bem articulado, inclusive, mas vai falar pouco. Ele vai se retrair, mas pode não demonstrar isso. Você pode não perceber que ele está retraído. Ele retém aquela experiência, aquela irritação mentalmente, fica na cabeça dele só. E ele pode expressar muita raiva durante um conflito intenso. Aí pode ser que ele vai lá para o 8 e expressa toda a raiva que ele tem. Como se aproximar dessa pessoa, né, do tipo 5, quando ela estiver irritada ou brava? Avise-o antecipadamente, manda um e-mail, qualquer coisa assim, sinal de fumaça. Avise-o antecipadamente de que você deseja falar com ele, mas o avise com antecipação. Permita-o escolher o momento, né, para você ter essa conversa com ele. Momento e o local, tá? Porque ele não vai querer falar com você em qualquer lugar, em qualquer momento. Ele precisa do tempo dele. Agora eu consigo falar com você. Então, espere ele dar essa abertura. Combine uma duração clara para a discussão. Então, uma duração clara olha, a gente pode conversar 20 minutos? Exatamente isso, tem que ter um tempo marcado, tá, gente? Deixe-o dividir os seus sentimentos, pensamentos, tá? Deixe ele, né, dividir o que ele está pensando, sentindo primeiro. Dê espaço, inclusive físico, para ele. Não fica se aproximando muito, tipo 5, vocês sabem que ele não gosta. Mantenha uma abordagem racional do problema, tá? Então, assim, tenta analisar o problema com ele. Não vai muito para o emocional, porque eles não sabem lidar muito com essa gama de sentimentos, né? E mantenha uma baixa intensidade, assim, dos seus sentimentos, para que ele não se sinta sobrecarregado. Então, não adianta você chegar e falar, olha, porque eu estou muito triste, eu queria um abraço seu. Ele não vai dar conta disso, gente. Né? Então, ele vai se sentir sobrecarregado com essa, né, sua volúpia. Então, assim, menos, tá? Controle melhor, baixa a intensidade dos seus sentimentos para poder falar com ele, tá? Agora, para o tipo 5, de plantão que estiver aí, o que ele tem que, né, olhar? Eu estou expressando meus sentimentos no momento presente? É a pergunta sempre para o tipo 5. Eu estou expressando os meus sentimentos no momento presente? Sim ou não? Tá? Então, vamos lá. Tipo 6. Tem tipo 6 aqui no pedaço? Para a gente falar das coisas que irritam o tipo 6? Né? Então, vamos lá. Pressão. Pressão. Irrita muito o tipo 6. Outra coisa que irrita o tipo 6, o Alê está aí, tudo bem, Alê. Falta de transparência e falta de autenticidade. Isso irrita muito. Flavinha, desculpa, Flavinha, esqueci que você estava aí. Certo? Pressão. Falta de transparência, falta de autenticidade, porque ele não lida muito, né? Como assim? Você não está sendo autêntico, aí eu não posso confiar em você, né? Já começa aqueles sinais de alerta, pipocar, pi, pi, pi.
falta de comprometimento das pessoas, sabe? As pessoas se comprometeram e aí não fazem, né? Complicado. E autoridade abusiva. As autoridades abusivas, sabe? Que abusam do poder para, né, se posicionar e para ir lá e fazer, inclusive fazer pressão no tipo 6, né? Pressão não rola, né? Não rola, é isso mesmo. Pressão é horrível para vocês. E falta de autenticidade também. Porque pega essa coisa da desconfiança, né? Do medo, né? Obviamente, né? Comportamento do tipo 6, quando irritado. Vê se vocês concordam. Flávia, Lê, tem mais alguém do tipo 6 aí que eu esqueci. Pode se retirar ou atacar. Aí depende. Se for fóbico, até se retira. Mas, se for contrafóbico, vai atacar. Não vai deixar barato, não. Tá? Engaja-se numa análise intensa. Então, ele fica analisando intensamente aquela situação. Pode se tornar altamente reativo, tá? Bem reativo, inclusive, e conjectura e projeta. Fica conjecturando aquilo na cabeça e projeta. Conjectura, projeta. Conjectura, projeta. Tá? Isso é um problema, tá? Quando ele está irritado, porque a projeção aumenta muito mais. Não sei se vocês conseguem. 6 contrafóbico até ataque, tem certeza de que a verdade é só dele. Né, Benita? Como se aproximar dessa pessoa do tipo 6, quando irritada ou brava? Dê espaço quando ele se retira ou mantenha a calma quando ele ataca. Ele se retirou? Dá espaço. Ok, você precisa se retirar? Bacana, tal, fica um tempo lá. Né? Ele precisa. Tá fazendo toda aquela análise mental, né? Ou se atacar você, né? Mantenha calma, não entra nessa vibe, não. Eu ataco em algumas situações, não em todas. Ainda bem, né, Flavinha? Já pensou? Permita-lhe compartilhar tudo o que pensa e sente. Então, assim, deixa falar. O que você sente? O que você sentiu nessa situação? Tudo bem, pode falar. Senti isso, isso, isso. Ok, não tem problema, deixa falar. Não fuja, senão piora. Muito bom, Renata. É isso aí. Reconheça seu direito, o direito do 6, a ter uma perspectiva. Ótimo, é a perspectiva dele. Não quer dizer que ele está certo, mas é a perspectiva dele. Às vezes a gente quer mudar a perspectiva do outro. A gente tem que se colocar no lugar do outro e entender como ele sente, como ele pensa, né? Seja caloroso e autêntico. Então, uma coisa bem importante para o tipo 6 é que quem estiver em conflito com ele, que o receba calorosamente e seja autêntico, né? Fale o que está pensando, o que está sentindo, o que está acontecendo dentro dele, dentro de você para com ele. E reconstrua a confiança. Esse é o mais importante. Se você não reconstruir a confiança com o tipo 6, não vai ter acordo. Não, vai ficar inclusive uma coisa de ponte quebrada, assim, sabe? Perdeu a conexão. Não sei se vocês concordam, Flávia, Lê, Renata. Fala, senão a gente arranca. Muito bom. Vai arrancar fórceps, né? Ou a pessoa fala, é autêntica, ou então vocês arrancam a fórceps, tá certo? O que o tipo 6 precisa pensar, né, com ele, com os botões dele, enquanto ele estiver num conflito? Olha, bem importante quebrou a ponte e não emenda mais, ó, um tipo 6 falando, né, tá?
Confiança é extremamente importante, sem dúvida, né? Qualquer relação precisa de confiança, né, Ale? O que vocês precisam pensar quando estiverem em conflitos? Eu estou diferenciando as minhas projeções dos meus insights? O que é projeção e o que é insight? Às vezes eu não estou tendo insights, às vezes eu estou projetando. Eu estou morrendo de medo, eu tenho um sentimento de desconfiança interno e estou projetando no outro. Então, é uma coisa que o tipo 6 precisa pensar, tá? Na hora que estiver num conflito. Ok? Tipo 6, de plantão, os tipo 6 aí. Tipo 7, vamos para o tipo 7, né? Difícil demais isso, né, Flávia? Eu sei. É bem, sabe, é uma linha tênue, insights e projeções, tá? Muito tênue. É assim, e é o que eu estava falando outro dia para vocês, é muito inconsciente essa questão da projeção e do insight, né? Porque o tipo 6 tem essa desconfiança de base, então, às vezes aquilo que é um insight para ele não é mera projeção, tá? Tipo 7, coisas que irritam esse estilo. Tarefas monótonas e desinteressantes, ok? Né? Ninguém gosta, né? Mas o tipo 7 odeia monotonia e coisas que são desinteressantes. Deixa eu ver aqui. Eu aprendi a perguntar para o outro, Flávia. Marido tipo 5, se não perguntar, não fala. Flávia, depois eu vou querer uma aula sobre isso. Ah, pode deixar, Flávia, a gente está nas aulas. Tipo 7, Rogério, Maiara. Rogério, precisamos conversar, né, Rogério? Não te abandonei, não. Fica tranquilo. Tarefas monótonas e desinteressantes, sabe? Aquelas tarefas chatas, monótonas, rotineiras, né? Luciana, eu também. O que é, Lu? Você mudou de tipo? Agora você é tipo 7, é isso? Sentir-se colocado de lado ou não levado a sério, tá? Imagina, Rogério, não ser levado a sério ou ser deixado de lado. Hein, Maiara? Crítica injusta. Nossa, e é ruim, hein? Crítica injusta, né? Deixa o tipo 7 pistof. Sentir-se limitado. Limitação. Não poder fazer o que quer, na hora que quer, como quer. Irrita muito o tipo 7, certo? Qual o comportamento desse estilo, tipo 7, quando irritado, né? Evita a situação, né? Pensando em alternativas prazerosas. Gente, não vou ficar aqui, não. Vou buscar alguma coisa que me dê prazer. Racionaliza o seu comportamento e justifica suas ações. Então, é difícil, às vezes, ele aceitar que ele também, né, cometeu algum erro, tal, né? E culpa ou condena os outros. É muito fácil, tipo 7, às vezes, irritado, jogar a culpa em alguém. Tá? Porque tá pesado, na verdade, tá pesado para ele, aquela dor tá pesada. Como se aproximar do tipo 7 quando estiver irritado ou bravo? Faça uma introdução não invasiva à conversa. Tipo, você acha que dá para a gente conversar? Né? Assim, se não der, tudo bem. Quando você estiver melhor, tal, a gente conversa. Faça perguntas não julgadoras, ou seja, faça perguntas mais abertas. Então, assim, você percebeu que você toda vez faz a mesma coisa e joga a culpa em mim? Você já está julgando a pessoa, né? Isso não é um tipo de conversa, né? Não é um tipo de conversa que vai levar a algum lugar.
Faço uma pergunta aberta. O que você acha que aconteceu com a gente? É uma pergunta aberta. Ele vai falar, você vai falar, né? Deixe-se expressar por inteiro. Então, assim, deixa eu falar. Sempre isso, né? As pessoas numa discussão, elas começam assim, interromper a outra, né? Não, você já falou, não. Vira um auê, certo? Não, gente. Deixa o outro falar, deixa ele esgotar o pensamento, deixa ele se expressar, aí você pacientemente vai lá e fala. Use, inclusive, a linha de raciocínio do 7 para conversar com ele. Ele está falando do quê? Usa a linha de raciocínio dele. Comunique seu entendimento dos sentimentos dele. Comunique para ele que você entende o que ele está sentindo. Você pode até não concordar, mas você entende, porque é uma pessoa e está sentindo aquilo, né? Valide a experiência dele. Ele se sentiu, sei lá, deixado de lado, não levado a sério por você. Ok, valide essa experiência, porque ele realmente se sentiu assim, ok? Tá? Quem é você para dizer que não? Você não está na pele dele? Seja sincero, direto e não acusatório. Não acuse ele, não fique, tá vendo? Olha o que você fez, como você falou. Não faça isso. Seja sincero. Olha, é que toda vez você me culpa, é que toda vez você faz isso e depois diz que sou eu me sinto também magoado. Você pode até conversar sobre isso, mas não acusá-lo, porque ele não tem intenção. Eu não entendi a sua pergunta, Sibila. Isso vale para o tipo 9 quando está no 7? O tipo 9 no 7? Não entendi muito a sua pergunta, não. Desculpa, se você puder esclarecer. Então, vamos lá. O que o tipo 7 precisa pensar quando está em conflitos? Eu estou disposto a lidar com problemas difíceis e dolorosos e me manter focado neles? Entende? Por quê? Porque eu estou fugindo sempre, né? Então, eu estou disposto a lidar com problemas difíceis e dolorosos? Tá? E me manter lá. Quando ele sai do 9 e vai para o 7. Isso vale para quê? Para o tipo 1? Eu não entendi. Ele quem sai do 9 e vai para o 7? A pessoa sai do 9 e vai para o 7? Não entendi, porque o 9 está no centro físico, o 7 está no centro mental. Eles não têm assim, uma ligação direta. Tudo bem que nós temos um pouco de cada tipo, mas eu não estou muito. Desculpa, não entendi muito. O tipo 9. Tipo 9 vai para o 7, é isso? Não, tipo 9 vai para o 3. Né, os pontos de comunicação são o 3 e são o 6. As asas do tipo 7 é o 8. E acho que ela está falando da psicodinâmica. Eu não trabalho com essa abordagem, tá, Sibila? Eu trabalho com centros de inteligência, né? Então, o centro emocional do 7 é o 4. Na verdade, ele vai para o 4 emocionalmente. Mas essa abordagem do 9 para o 7 e tal, eu não trabalho, tá? 3 ou 6, Sibila, de acordo com as flechas, contra flechas ou asas, que seriam 8 ou 6, exatamente, né? Que é onde ele, né? Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum. Tipo 8, vamos lá. Tem tipo 8 aqui nessa live? Porque se tiver tipo 8, vale a pena aí a gente falar, né, de conflitos. Porque o tipo 8, ele adora, né, um conflito, né? Ele vive se metendo no... Rosimara, por favor, se pronuncie aí, né? Se você gosta ou não de conflitos. Coisas que irritam o tipo 8. Injustiça. Nossa, injustiça é uma coisa complicada para o tipo 8.
Ele vai brigar, ele vai gritar, esbravejar. Ah, Helena, desculpa, Helena, como assim esqueci de você? Ganho a vida com os conflitos. Muito bom. Outra coisa que irrita o tipo 8, veja se vocês concordam, posturas que não lidam diretamente com os problemas. As pessoas têm problemas e aí elas não querem lidar com os problemas, ela mantém uma postura de que nada está acontecendo. O tipo 8 fica extremamente irritado com isso. Vamos falar claramente, vamos falar a verdade. E é assim, por incrível que pareça, o tipo 8 não quer a ponte quebrada, ele não quer viver na tempestade, né? Ele quer o acordo, mas o acordo mais autêntico, o acordo onde o outro também enxergue o que ele está fazendo, não que fique projetando no tipo 8, obviamente. Outra coisa que irrita muito o tipo 8, pessoas que não se responsabilizam pelos seus próprios comportamentos, né? E julgam coloca a culpa no outro, dá um jeitinho de justificar suas ações e não assumir o que fizeram, né? Então isso irrita muito o tipo 8. Outra coisa que irrita o tipo 8 é não ser informado das coisas, sabe? Tipo, último a saber, isso incomoda bastante o tipo 8. Por conta do controle, né? Mais ou menos isso. E falsidade. Aí, tipo 8 não dá conta, né? Da pessoa. Até situações assim que envolvem malícia. A Mari tá aí também, tipo 8. Tá me dando raiva só de ouvir. Que isso, Júlia? Tudo bem, vou falar mais. Falsidade é uma coisa assim, inclusive a falsidade no sentido assim das pessoas assim usarem astúcia, sabe? Astúcia, usarem malícia para lidar com o tipo 8, porque a última coisa que o tipo 8 é malicioso. Eles falam, mas, né, nós, tipo 8, que eu também sou, mas são super ingênuos, cai que nem batatinha. Então, né, não sei a Rosimara é mais esperta que a gente, né, Helena? Então, último a saber e ter que resolver mesmo tendo feito tudo antecipado. Exato, aí sobra para você, né? Último a saber ainda tem que ir lá e resolver, né? Então, essa coisa assim de ter que lidar com malícia, sabe? Com coisas assim que não são claras, não são autênticas, é bem difícil para o 8. Qual o comportamento do 8 quando irritado, quando bravo? Aí vocês me falam se faz sentido. Rosimara, a mais tonta não, né? Também não entrega isso para as pessoas, né? Que a gente é a mais tonta do Eneagrama, né? E é verdade. Sente uma onda de raiva que o leva a agir. Então, assim, irritado, ele tem uma onda de raiva, né? Peneira, né? E separa informação e sentimentos rapidamente. O que é informação, o que é sentimento? Porque ele não quer ficar vulnerável, né? Pelo amor de Deus. Inclusive, evita se sentir vulnerável fora de controle nessa situação da irritação. Porque ele pode perder o controle a qualquer minuto. Pode se retirar completamente. Isso é uma coisa também que o tipo 8 faz, se retira. Tipo, eu nem vou perder meu tempo com você. Vou embora daqui. Né? Quando é irritado. Pode buscar conselho de pessoas em que confie e respeite. Às vezes tem alguma pessoa que ele confia, que ele respeita, admira, ele vai buscar conselhos. Ou rejeita
e não leva em conta quem não respeita. Quem ele não respeita, coitadinho, tá na roça, né? Ele não leva em conta, enfim. Aqui, intolerância, né, Mara? É verdade. Não, o tipo 8 fica intolerante, né? Quando irritado, né? Como se aproximar de um tipo 8 quando estiver bravo ou irritado? Pessoas de plantão, para não ter conflitos com o tipo 8, como, né, Rogério, né, Guilherme e outras pessoas, né, que convivem com o tipo 8, é assim. Seja direto e honesto. O tipo 8 aguenta qualquer coisa, desde que você seja honesto com ele. Ouça seus sentimentos mais intensos. Deixa ele falar, ok? Vem uma intensidade, né, muito forte. Não haja de maneira que você pareça fraco ou incerto para o tipo 8. Você vai confrontar o tipo 8, vai lá, seja forte. Não adianta você querer confrontar e... né? O Rogério fala devagar. Seja direto e honesto. Ouça seus sentimentos intensos. Não haja de maneira que pareça fraco ou incerto. Evite uma linguagem que possa ser percebida como culpando. Não culpe o tipo 8. Entendeu? Seja claro, mas não fica culpando. Também você fez isso a você, porque não dá para conversar com você, porque você, né, fica gritando, porque você já sai fora de controle, porque você vira as costas. Ixi, aí não dá certo. Você está culpando tipo 8, ou ele vai se retirar, ou vai virar aquela confusão imensa. Entendeu, Rogério? Confrontar e ousar falar que estamos errados. É verdade, né, Mara? Né? Que ousadia, né? Falar que a gente está errado. Como pessoas do tipo 8 devem... que reflexão que as pessoas do tipo 8 devem fazer, ok? Eu estou mostrando meus sentimentos e vulnerabilidade e mostrando meu lado mais suave, tanto para mim como para os outros. Eu estou mostrando meus sentimentos de vulnerabilidade e mostrando meu lado mais suave, tanto para mim quanto para os outros. É a pergunta que que a gente tem que fazer. Ok? Certo, tipo 8. Não sei quem escreveu aí, não se aproxima do tipo 8, não, quando ele estiver bravo. Como assim? Eu acho que foi a Renata, acho que era tipo 6, né? Tem medo, né? Fala aí. A gente tem que brincar disso, né? Porque, na verdade, todos nós estamos fugindo, né, das nossas verdades, todos nós estamos com medo, todos nós estamos com raiva, tristes, né, de alguma forma. Esses sentimentos e essas emoções são de base, né? Então, todos nós temos isso. Então, o tipo 8 também tem medo, né? Obviamente, é isso que ele usa a raiva, a agressividade para fugir do medo, né? Tipo 8 nasceu para ser advogado mesmo, é verdade. São bons advogados. Não tenho paciência, deixo uma amiga minha esfriar, depois chego. Depende do tipo 8, é assim que tem que agir. Às vezes, se vocês ficar distante demais, você vira, ele também faz outra coisa que é horrível, ele te torna um vaso. Então, você não pode também ficar tanto tempo distante, né? Porque ele fala, você vai ficar distante? Ok, você virou vaso, tá? Então, tem que... É uma linha tênue, tá? Como todos, né? Todos os tipos, né?
Sempre acha uma brecha para justificar um possível erro. Como assim, Rogério? Como assim? Do que você está falando, Rogério? Né? Eu acho que pode ser, pode ser. Tudo é relativo, né? Então, se você acha isso, né? Você precisa conversar melhor com o tipo 8, dizer para ele que ele está justificando o erro dele, por que você acha que o erro dele é um erro, enfim. Também, se você for claro, verdadeiro, tal, o tipo 8 é um tipo que assume que ele está errado e pede desculpas. Não é um tipo que não peça desculpas. Né? Enfim, possível erro nem sempre é. Ah, tá certo, gostei. A Helena saiu da sala. Ai, meu Deus. Renata, virou vaza nova para você? Nossa, o que mais o tipo 8 faz? Ele transforma as pessoas em vasos, você não sabia? Então, tá tendo DR na live, é isso mesmo. Vamos para o tipo 9, então? O último tipo aqui da nossa live é o tipo 9, coisas que irritam o tipo 9. Quando tem uma quebra da paz, uma quebra da harmonia, isso irrita muito o 9. Ele não sabe lidar, né, com essa questão, né, da desarmonia, sabe? O conflito é o que mais desagrada, na verdade, o tipo 9. A gente está falando de conflito e é o que é pior para o tipo 9, né? Que os outros falem, ele fica irritado quando as pessoas falam para ele o que ele deve fazer, sabe? Ele fica muito irritado, sabe? Quando as pessoas falam para ele o que ele deve fazer, mandam nele, e ele não fala nada, mas dentro dele, né? Não sei se a Silvia está aí, tem assim, um sentimento de muita raiva, né? Lembrando que o 9 tem a mesma raiva do 8 e do 1, né? Sentir-se ignorado e não apoiado. Ignorado, sabe? E às vezes a coisa que eu mais vejo acontecer com o tipo 9, as pessoas simplesmente te ignoram, ele é bonzinho, aquela criança é tão boazinha, a professora deixa ela lá no canto, vai dar atenção para a criança tipo 7, que é hiperativa, para a criança tipo 3, que fica lá, né, querendo performar, e esquece totalmente do coitadinho do tipo 9, tá? Outra coisa que irrita o tipo 9 é rudeza e hostilidade. Hostilidade aberta, rudeza aberta das pessoas, sabe? Assim, ser rude. Por exemplo, ele perguntar alguma coisa, sei lá, um vendedor da loja ser rude com ele. Nossa, deixa ele extremamente irritado. Sentir que os outros estão tirando vantagens dele. Também, quando ele percebe que está sendo usado, é muito ruim para ele. E outra coisa que irrita ele é ser confrontado. Não gosta de confronto. Já fez? Por que não fez? Por que não trouxe? Por que não resolveu? Nossa, isso deixa ele muito, muito mal, tá? Comportamento do tipo 9 quando irritado. Comportamento quando está irritado. Não diz nada, nada, simplesmente. Ou faz agressão passiva. Lembram-se o que é agressão passiva? Por exemplo, ele diz que vai fazer aquilo que você pediu, mas não faz. Isso é agressão passiva. Tem uma tensão facial, assim, que pode dar uma pequena indicação de raiva, tá? Assim, uma pequena tensão facial. Pode ser inconsciente da própria raiva, pode ser que ele não perceba, né? Pode despejar raiva sobre alguém não envolvido na situação, sobrou para alguém. Ou a raiva pode permanecer com ele por longos e longos e longos períodos, tá? Como se aproximar de uma pessoa desse estilo quando irritada ou
com raiva, né? Brava, né? Pergunte-lhe de maneira gentil e indireta sobre a sua raiva. Você está com raiva? Nossa, eu achei que você teve uma atitude assim de se fechar, né? Ou achei que você falou um não muito direto, assim. Você ficou com raiva dessa situação? Pergunte gentilmente para essa pessoa. Ouça inteiramente. Lembra que eu volto a repetir, a gente tem mania de cortar os outros. As pessoas estão falando, a gente está se irritando com o que o outro está falando e começa a cortar ele. Ouça inteiramente o que ele quis dizer. Mostre diretamente o fato que ele expressou raiva. Olha, nessa situação você expressou raiva e tudo bem você expressar raiva, não tem problema nenhum. Divida perspectivas alternativas de uma forma que valide a perspectiva dele. Tudo bem, ó, eu acho que numa outra situação eu não tenho como saber que você não gostou disso. Então, numa próxima situação, você poderia me dizer isso claramente. Mas eu entendo que às vezes para você é difícil falar o que te incomoda. Então, ou seja, você está validando a perspectiva dele. Ok? O que o tipo 9 precisa pensar quando estiver em conflitos? Eu estou adotando uma posição clara sobre os problemas e expressando a minha insatisfação diretamente? Eu estou adotando uma posição clara e expressando minha insatisfação diretamente? Tá? Então, todos nós precisamos ser ouvidos, mas também precisamos refletir sobre as nossas atitudes, né? Todo mundo. Então, assim, o conflito, a resolução do conflito, como eu comecei a dizer no início, né? Tem a ver com essa questão de duas partes que precisam entrar num acordo. E esse acordo não é simples, não é fácil. Num primeiro momento, o conflito leva a uma briga, mas tem os dois lados. Eu, né, que estou lidando, eu como um tipo 8 lidando com os outros perfis, e os outros perfis lidando comigo. Então, tem a minha parte e a parte do outro. Não é 50% de cada lado. Né? Então, assim, Renata, você escreveu nunca, minha mãe se esquiva, ela não expressa, né, o que é a insatisfação dela, né? O tipo 9 tem muita dificuldade de expressar insatisfação, né? Como, sei lá, o tipo 8 tem dificuldade de falar da sua vulnerabilidade, como o tipo 7 tem dificuldade de lidar com a sua dor, com a sua limitação, como o tipo 6 tem dificuldade de olhar para os seus medos, né? É mais fácil projetar os medos. O tipo 5 tem dificuldade de perceber o quanto ele se isola, né? Afetivamente, e tem dificuldade de falar sobre sentimentos. O tipo 4 tem dificuldade de olhar para fora, para o outro. Às vezes ele está olhando muito para dentro dele mesmo, e ele não olha o outro e não entende o que o outro também está sentindo. Pode ser tão intenso quanto ele. O tipo 3 tem dificuldade de olhar para aquilo que ele não consegue performar, né, para o seu fracasso, suposto fracasso, né, porque não existe o fracasso, é um suposto, né. O tipo 2 tem dificuldade de lidar com essa falta de aceitação, de aprovação, desse reconhecimento, né, integral, né, do que ele é, do que ele faz para o outro. E o tipo 1 tem dificuldade de lidar com seus próprios erros e de falar deles e de lidar com as críticas, né? A Silvia fez uma pergunta como 9, muito interessante. Como expressar insatisfação sem gerar conflito? Pois é, então, não necessariamente quando você expressa insatisfação, você vai gerar conflito. Às vezes você vai gerar esclarecimento.
Para você, tipo 9, o filtro de distorção, o jeito que você distorce o que você recebe do outro é conflito, mas não necessariamente é um conflito, às vezes é um esclarecimento daquela situação, né? De uma possível resolução do problema. Ah, eu estou fazendo isso que te deixa insatisfeita, Silvia? Ok, então vamos conversar sobre isso. Ah, eu posso reagir. Ah, você está sempre insatisfeita. E você pode dizer, eu nunca estou insatisfeita, estou expressando agora a minha insatisfação. Agora que eu tenho mais consciência dela. Então, é não se esquivar também. Porque, como eu disse, o filtro é que você vai entrar numa ressonância com o outro de achar que você está gerando conflito, e não necessariamente, tá? Sibila, o que fazer quando ele não deixa a gente se aproximar? Foge. Tipo 9? Sibila. Correr o risco faz parte. É isso aí, Rosimara, é isso mesmo, né? Por exemplo, o tipo 8 adora quando o 9 chega e fala assim, ah, você tá fazendo de um... Às vezes você fala, né, Silvia, ah, eu tenho medo do tipo 8. Eu falo, nossa, né, que chato, né? Às vezes né, é ok, não é bacana ouvir isso, mas tudo bem, eu acho que é a sua opinião e ela é importante. Então, a sua opinião sendo importante e justa, ela está acima de qualquer conflito, entende? Sibila, às vezes o tipo 9, ele não deixa você se aproximar porque você não o compreende, ou porque você o critica, ou porque você o pressiona. Tem que entender por que ele não está deixando você se aproximar, né? Eu sempre me pergunto se, sei lá, eu estou perto de uma pessoa, né, que não deixa eu me aproximar dela, eu me pergunto o que eu estou fazendo, como é que eu estou agindo de forma que essa pessoa está se distanciando de mim, entende? Eu sempre olho primeiro para mim, eu não posso entender 100% o que acontece com o outro, mas eu posso olhar para mim e entender o que eu estou fazendo. Se eu não achar nada que eu possa estar fazendo de errado, eu posso perguntar. Por que eu não posso... por que você não deixa eu me aproximar de você? Entende? Às vezes, por exemplo, não sei se é o seu caso, tipo 1 com 9. Às vezes o tipo 1 é muito crítico, às vezes tem muita pressão, né? Apesar de ser uma asa do 9, a criticidade do 1 às vezes se incomoda o 9. Ele se sente muito pressionado por 1 a fazer o certo. Ele já não se acha certo, ele já não se acha tão importante. Entende? Então, às vezes, 1 pode causar essa repulsa, né? O tipo 1 é muito crítico, né? O tipo 1 tem aquela coisa do padrão, né? Tem um autocrítico interno e é um crítico do outro, né? Então, ele exacerba isso, obviamente, na sua relação com o 9, principalmente, né? A Rosimara falou, ser gentil, querer ouvir, é verdade, né? Meu genro 9 me ensinou isso, exatamente, né? Gentileza gera gentileza, como diz aquele ditado. Então, é isso, né? Se você for gentil com a pessoa, ela vai se aproximar de você, né? O problema é que as relações, às vezes, elas estão naquele momento de irritabilidade, né? De incômodos, né? Então já passou da fase da conversa construtiva, já está no incômodo, já está na coisa de quase ponte quebrada, né? Que a gente fala. Então aí essas relações são mais difíceis quando elas estão assim. Aí tem que todo mundo olhar para si, ver que cada um está fazendo de errado. Às vezes, se é uma relação de casamento, enfim, uma parceria, uma sociedade qualquer, vale a pena, às vezes, procurar um profissional para poder trabalhar, né? Para poder lidar com aquilo, né? O
tipo 1 critica tudo, manda e mais ainda a si mesmo. O tipo 1 critica tudo, e principalmente ele mesmo, é verdade. Nem sempre é a postura do um, mas ações do outro quando sabe que errou. Você está dizendo que o 9 sabe que errou, mas foge, né? Um critica todo mundo, e mais ainda a si mesmo. Porque ele olha aquilo que está errado, né? Então perdeu a noção do que é sagrado, perdeu esse olhar do que é sagrado, né? Então fica na crítica e com ele pior ainda, né? A autocrítica é muito pior. Então, assim, o 9 sabe que errou e foge, né? Tem medo, continua sendo o medo da crítica, sabe? O medo de ser julgado, o medo de ser desvalorizado, sabe? Continua sendo esse medo. Eu queria agradecer aqui a participação de vocês, queridos, Sibila, que participou bastante, Renata, Ana, Mara, Mara é minha amiga, produtora de Maringá, junto com o Gui, que é o nosso professor de Maringá. Obrigada, Silvia. Eu queria ver se a minha amiga Andréia está aí ainda, que entrou, né? Fiquei feliz que a Andréia entrou, né? Natália, Lucas, a Helena, querida, nossa assessora de marketing, maravilhosa, a Cecília, que entrou, um monte de gente bacana entrou. Queria agradecer muito, tá? Por vocês participarem, a Flavinha, né? O Alessandro, que é nossa equipe, Flávia e Alessandro são da nossa equipe, né? Raquel, mãe da Bianquinha, querida, né? Manda um beijo para Milena, adora a Milena, manda um beijo aí para ela, tá? Fala que eu tô mandando um beijo para essa fofa. E a gente volta daqui 15 dias, tá? Vou preparar outra live bacana para vocês. Talvez eu prepare uma live de como cada tipo pode dar e receber feedback. O que vocês acham? Acham que é um bom tema, né? Porque tem que saber falar com as pessoas, né? E tem que saber falar sem projetar, né, as nossas coisas nos outros, né? Tem que a gente recolher o que é nosso para depois falar para as pessoas. Eu acho que pode ser um bom tema, né? Daqui 15 dias, né, a Helena vai anotar aí e avisar todo mundo, tá? Tá bom? Nelita, saudades de você, meu amor. Beijo, Maiara. Beijo, gente. Muito bom estar aqui com vocês, viu? Obrigada por tudo. Um beijo grande. Legal, Lucas. A gente vai estar fazendo então, tá? Essa live, tá? Um beijo. Tchau. Boa noite. Beijo, gente. Beijo.